Bom dia a todos. Peço que vocês vão tomando assento para a gente iniciar o nosso painel. É uma alegria ter aqui vocês conosco nessa quarta edição da Semana Caldeira, nesse quarto dia e penúltimo de uma programação super intensa que a gente preparou com muito carinho, com muita alegria para os nossos membros que fazem essa história acontecer. Nada disso seria possível se a gente não tivesse tantas instituições parceiras, especialmente os nossos patrocinadores, a Agibank, Banrisul e Sebrae. E esse painel ele é muito especial para a gente porque ele marca o lançamento do escritório de projetos do Quarto Distrito. É um movimento que o Instituto Caldeira tem feito para catalisar as iniciativas no entorno do nosso hub. E, a partir disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que conta um pouco a nossa história e os nossos objetivos com esse bairro que é tão importante para a cidade de Porto Alegre. Foi uma grande articulação da sociedade civil que levou 42 grandes empresas a firmarem o compromisso de contribuir de forma positiva e propositiva para um Rio Grande do Sul mais competitivo, inovador e global. Assim nasce o Instituto Caldeira, uma comunidade de empresas, instituições, startups e entusiastas da nova economia. Promovemos e recebemos centenas de eventos ao longo do ano, com uma agenda de atividades vibrante. Com escritórios e ambientes de trabalho, milhares de pessoas frequentam o Hub diariamente. Buscamos acelerar negócios e inovações, apoiando empreendedores e grandes empresas em suas jornadas de crescimento. Com parcerias nacionais e internacionais, criamos oportunidades para que o Rio Grande do Sul se torne porta de entrada de investimentos e novos projetos na América Latina e contribuímos para empreendedores que buscam internacionalização e novos mercados. Para além do fomento da inovação, uma instituição que também tem compromisso com as novas gerações, aproximando jovens talentos a oportunidades vinculadas à nova economia. Somos uma comunidade engajada que, mesmo com grandes desafios, como a pandemia em 2020 e as enchentes de 2024, se manteve fiel aos seus princípios e comprometida em fazer o extraordinário. E temos um orgulho enorme do legado que estamos construindo. Sobre o futuro, trabalharemos com muita energia para a construção de um distrito de inovação, uma região que atue como centro de convergência para novos negócios e novas oportunidades. Através da inovação, da educação e da cultura, seremos vetores de transformação da nossa sociedade. Instituto Caldeira. Conexões que aceleram a inovação. Para a gente continuar contando essa história do Instituto Caldeira, que passou por uma pandemia, por uma enchente, mas que tem muitos objetivos ainda a serem alcançados. Eu chamo ao palco a Luciane Pinheiro, gerente de captação estratégica e gestão de projetos aqui do Instituto, e a Manuela Fonseca, coordenadora do Regenera RS, que está nos contribuindo muitíssimo para que a gente consiga estabelecer esse escritório de projetos aqui do Quarto Distrito e que a gente construa, de fato, esse distrito de inovação. Obrigada. Agora foi. Bom dia, pessoal. É muito gratificante para nós ter vocês aqui para escutar esse tipo de debate que é muito rico para a nossa região. O Instituto Caldeira, né, assim como a gente já mostrou no vídeo, a Rafa já trouxe, ele nasceu em 2019, né, e em 5, 6 anos, mais ou menos, nós já atingimos o tamanho que a gente pretendia em termos de negócios, de inovação, de educação, de cultura, que a gente pretendia isso em 10 anos. Então, isso mostra o quanto que o Caldeira é esse motor propulsor da região, né? Então, a partir disso, a gente entendeu que a gente precisava desenhar uma série de projetos para pensar o Caldeira porta para fora, né? Então, o Caldeira hoje ele tem 130 empresas hoje sediadas no Hub e mais de 530 empresas na comunidade. Então, isso vem gerando um desenvolvimento econômico e social para a sociedade que a gente se entende como propulsores desse desenvolvimento. Então, a partir daí, a gente desenhou o escritório de projetos do Quarto Distrito para poder pensar
o Caldeira porta para fora, né? Então, hoje o Caldeira, nesse hub que estamos, são 22 mil metros quadrados, e a gente está olhando para uma área de expansão de 30 mil metros quadrados, né? Aqui, nas fábricas Guaíba e no entorno. Além disso, a gente gera volume de pessoas, de veículo, né? Então, a gente precisa estruturar soluções hídricas, culturais e de educação para que a gente possa cada vez crescer mais, né? Nós estamos no Quarto Distrito. O Quarto Distrito é um bairro é um setor, né, de 5 bairros. Aqui nós estamos no bairro Navegantes, e a gente entende que esse efeito caldeira, né, essa onda, ela pode emanar para todos os 5 bairros, mas precisa começar da centralidade do Caldeira. Então, a gente estruturou esse escritório, que ele tem 3 eixos. O eixo de soluções urbanas, muito focado em soluções hídricas, né, principalmente numa questão pós-enchente, né? Então, nascemos na pandemia, sobrevivemos à enchente, a gente precisa fazer com que as pessoas fiquem aqui. Mas nada disso seria possível se a gente não tivesse um financiador dessa ideia, né? O Caldeira é um instituto sem fins lucrativos, né? Então, tudo que a gente arrecada é para investir, mas a gente só consegue crescer com pessoas e entidades que acreditem no nosso trabalho. Então, a gente conseguiu encontrar, através do Regenera, uma oportunidade para poder propagar esse escritório do Quarto Distrito. Então, meu agradecimento ao Regenera, à coalizão, que tornaram isso possível. Vou passar um pouquinho para a Manu, mas queria deixar esse agradecimento, porque o Caldeira só faz isso em razão das pessoas que acreditam no nosso movimento. Então, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. A gente está muito feliz de estar aqui nesse momento lançando esse projeto, que foi construído a muitas mãos. A gente já está há algum tempo gestando essa ideia, então a gente está muito feliz aqui hoje, nessa semana que estão acontecendo tantas iniciativas incríveis, poder lançar ele para o mundo. Então, em nome do Regenera, eu gostaria de agradecer o espaço e também a confiança no nosso trabalho. O Regenera RS ele foi criado há mais ou menos um ano, já faz um ano após as enchentes. A gente entendeu que só reconstruir o nosso estado não era o suficiente. A gente precisava juntar muita gente boa. Então, a gente tem um conselho consultivo, um conselho deliberativo, vários conselheiros, eu vi alguns rostinhos por aqui também, que estão nos ajudando a pensar como a gente pode atrair mais capital social e financeiro para o nosso estado. E o Regenera, hoje, ele tem mais de 29 projetos no nosso portfólio, agora com mais um. E o escritório 4 dele tem esse objetivo de trabalhar a região. A gente entende que o Caldeira ele é um hub de inovação, mas a inovação não pode ser só da porta para dentro. Ela tem que ser para essas comunidades que foram muito atingidas pós as enchentes, comunidades vulneráveis que estão no território. E a gente vê aqui como um espaço que ele pode ser uma semente e que daqui podem surgir soluções que podem ser replicadas na nossa cidade. Porto Alegre é uma das 10 cidades que está mais suscetíveis a eventos climáticos extremos do mundo. Então, a gente precisa ter esse olhar para a regeneração, a gente precisa ter esse olhar para cuidar desses territórios, e a gente entende que aqui podem ser sementes que podem ser depois replicadas na nossa cidade, depois podem ser replicadas no nosso estado, quiçá no mundo, né? Então, a gente está muito feliz de começar esse movimento aqui, esperamos que ano que vem a gente volte para contar os resultados e contar um pouco dessas iniciativas que vão surgir aqui. Muito obrigada. Vamos quebrar o protocolo para tirar uma foto histórica aqui do Quarto Distrito. E queria aproveitar para convidar vocês, agora na finalização do painel, a gente vai ter um tour pelo distrito, né? Tem todo um roteiro definido. A gente já tem várias pessoas inscritas, mas a gente gostaria que vocês estivessem conosco também. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre a história do Quarto Distrito, fazer um processo de cocriação, porque a gente acredita que só com a visão de todo mundo que está aqui que a gente vai conseguir o distrito que a gente gostaria. Obrigada. Obrigada, gente. E agora, dando início ao nosso painel, eu chamo ao palco o Leonardo Hortêncio, coordenador do Instituto Cidades Responsivas, que vai conduzir essa conversa conosco. Leonardo, por favor. Olá, bom dia a todos. Agradeço, em primeiro lugar, o convite.
do Instituto Caldeira para participar desse painel, né, que tenho a honra de compartilhar com convidados ilustres nessa manhã aqui da Semana Caldeira. Rafaela, você tem as fichinhas das biografias? Aqui. Então, a gente chama ao palco Cláudio Marinho, Marcelo Ferraz e secretário Germano Bem para compor essa conversa muito especial. Bom, em primeiro lugar, gostaria de compartilhar com vocês algumas questões antes de passar a palavra aos painelistas, né, que vêm falar um pouquinho nesta conversa aqui sobre territórios de inovação e a questão da cidade inteligente. Falando um pouquinho desse lugar, que é o 4º Distrito, né, que é esse lugar onde está sediado o Caldeira e que tem, de certa forma, uma memória afetiva com esse local. Em 2014, fui professor do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui do IPA, que funcionava justamente aqui, né, nesse espaço da antiga fábrica Renner, e no qual, nesse período, desenvolvi um projeto de extensão de inovação social e de requalificação do 4º Distrito. E realizei um mapeamento do 4º Distrito, né, identificando com as comunidades, identificando nesse território quais eram as oportunidades e as fragilidades desse lugar, né. Um primeiro hub de inovação, digamos assim, de transformação nesse lugar foi o DC Navegantes, né, um shopping de descontos que funcionava aqui à frente, né, e Caldeira assumiu esse espaço aqui alguns anos atrás, pós o fechamento do IPA, né, e também, né, da transformação desse distrito de negócios. E funciona justamente, né, como um espaço de inovação, um hub de transformação aqui na cidade. E hoje aqui temos como os nossos convidados Marcelo Ferraz, responsável, né, pelo Escritório Brasil Arquitetura, uma vasta experiência em projetos de transformação, de requalificação, de rearquitetura, um histórico reconhecido no Brasil inteiro. O Cláudio Marinho, né, do Porto Digital de Recife, que traz a sua experiência, né, e o seu conhecimento relacionado a um projeto concreto de transformação da cidade, a partir, então, da questão da inovação. E o nosso secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, da SMAMUS, Germano Brem, que vai trazer um pouquinho da sua experiência aqui sobre a cidade de Porto Alegre. Sem mais delongas, passo a palavra, então, aos nossos convidados. Marcelo, então, te passo aqui, te dou a honra, então, de abrir, né, esse painel, como sua experiência, suas palavras para a gente. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Leonardo. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com os colegas, com o Cláudio, que a gente já esteve juntos em outros momentos. E, enfim, espero que essa conversa possa ser boa e útil para as intenções todas que já estão depositadas aqui nessa iniciativa das caldeiras. Eu acho que é uma coisa muito legal. Estamos falando de recuperar a cidade, não estamos falando simplesmente de restaurar uma coisa assim, assado, mas de uma regeneração da cidade, ou seja, um tecido que estava morto, ou quase morto, em coma, mas que tinha ainda sinais de vida, pode, de repente, com alguns toques, ser levantado, ser colocado de novo para viver, trazendo toda essa história do passado, ou seja, não estamos começando do zero, já começamos num nível elevado, já temos história por trás, e cumprir novas funções, sem perder toda a história e tudo aquilo que carrega do passado, e sem saudosismo também, espero, para começar, eu acho que a gente vai fazer uma conversa, eu tinha trazido uma frase que eu acho que é um pouco provocativa, e que também coloca alguns pontos importantes para a questão do patrimônio histórico. É uma frase da Lina Obage, com quem eu trabalhei muito tempo, com quem participei do projeto do Sesc Pompeia, que talvez é um projeto pioneiro, um dos primeiros projetos dentro da chamada arqueologia industrial.
em que utiliza esses edifícios industriais ou do ferroviários tal, para novos usos, mas conservando aspectos da sua alma, do seu espírito. E a frase é essa: todo edifício é histórico, seja por sua beleza ou pela ação dos homens que atuaram na história. Uma recuperação é um ato de memória, de respeito à obra daqueles que nos precederam no tempo, portanto, é um ato de continuidade histórica. Este sentido moderno de continuidade histórica é o verdadeiro significado da recuperação, que inclui não só edifícios, conjuntos e cidades, mas principalmente o destino daqueles que vivem ou viverão neles. Este sentido humano deve ser o verdadeiro núcleo de toda intervenção. É um fato político. Então, para começar, eu acho que a gente vai girar esse microfone bastante. Eu já ousaria provocá-los, porque a gente ouve tanta palavra inovação, 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 e é uma palavra muito perigosa, porque você já coloca as pessoas numa situação de prensadas. Vou ter que inovar, meu Deus, vou ter que inovar. Eu preferiria trocar por continuidade, não é? A gente alivia um pouco a pressão e sabe como a vida é continuidade, as coisas acontecem, o projeto não é uma invenção, inovação lembra um pouco invenção, e os arquitetos não são inventores de nada. Nós trabalhamos com os dados da realidade, com as intenções, com os sonhos, tal, e vamos mexendo com isso, transformando em espaço, transformando em construções, ou em vazios, enfim. Então, eu queria já colocar essa provocação, já em termos de, na palavra tão utilizada, que às vezes ela já perdeu o seu sentido. Precisa ir para banho-maria, como diria a Lina. Passo para o Cláudio aqui. Pessoal, bom dia. Mais uma vez, um prazer e uma emoção particular. Já estive aqui umas 2 vezes a convite do Instituto Caldeira, do Pedro Valério, sua equipe, e nesse mesmo espaço aqui, a caldeira que fornecia energia para toda a cidade de Porto Alegre no começo do século XX. Então, é um lugar simbolicamente importante. Por que falo de símbolos? Eu venho de uma tradição de planejamento urbano, desenvolvimento regional nordestino. E acredito que as metáforas criam valor, mobilizam vontades e energias. E a primeira coisa que me apaixonou pelo Caldeira foi a metáfora originária, que criou isso aqui. E me alinhando as palavras de Marcelo, nós conversamos um pouco antes, tem um podcast também que fizemos, aí uma entrevista, eu sou o entrevistador dele, veja a entrevista, Marcelo tem depoimentos bem importantes. Nós já conversávamos sobre uma outra palavra, Marcelo, que era saudosismo. E aí eu vou contrapor, polemicamente, a questão da continuidade, embora saiba que convergimos, que saudosismo é uma palavra conservadora e, em alguns momentos, reacionária. No debate sobre a regeneração urbana que eu enfrento há mais de 30 anos, como um militante da política pública durante muito tempo, até 2006, e agora, continuando no Porto Digital, vou falar mais sobre isso em outro momento, eu sempre enfrento alguns momentos em que as pessoas querem recuperar o passado da Rua da Imperatriz, para quem conhece o Recife. Não existe mais. E querer isso é um ato conservador do estado de depredação que está. Porque a tentativa vai ser recuperar a Rua da Imperatriz dos anos 50, em que minha família me levava a tomar sorvete, né? Esqueça. O grande desafio é o que nós vamos colocar para dar continuidade à vitalidade urbana no lugar da Rua da Imperatriz. O que nós colocamos no lugar onde nasceu a cidade do Recife, na ilha do Recife, no porto antigo do Recife, foram atividades portadoras de futuro, e essa é a minha primeira posição. Atividades portadoras de futuro que regeneram a vitalidade urbana. Muitas vezes também erramos não só pelo saudosismo conservador e reacionário,
mas também por tentarmos implementar atividades que não têm condições de portar o futuro. Vou polemizar, uma delas é o turismo. É um debate complicado, mas no Brasil só tem uma cidade turística, se chama Gramado. Todas as outras não têm impacto nenhuma, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, de mais de 2 a 3% na massa salarial que vem de hotéis e restaurantes. Eu sou bem radical com isso. Gramado tem 27% da sua massa salarial em hotéis e restaurantes, fora movelaria, Amarante. É a única cidade turística brasileira, então é ilusão imaginar que os centros históricos brasileiros vão ser revitalizados, regenerados com o turismo. Muito bom que tenha turismo, mas não pode ser atividade portadora de futuro. Terceira observação, só para fechar essa fase inicial de apresentação, o Porto Digital tinha 2 empresas no ano 2000, no Centro Histórico do Recife. Hoje nós temos 475 empresas. Elas têm 21 mil colaboradores e já faturam 6 bilhões de reais. Olhando a economia de Pernambuco, a agroexportadora, a história do açúcar, Gilberto Freire, eu no começo coordenava a política pelo setor público, pelo governo, Silvio Meira pela universidade, as empresas e tal. Eu dizia, nós vamos ainda faturar e exportar mais do que a economia do açúcar. O dado do ano passado é que nós já, somando todo o agronegócio de Pernambuco, exportação de frutas, de São Francisco, açúcar, nós já faturamos mais do que todos os somados. Mas eu sou engenheiro urbanista. E a minha convicção é de que o impacto maior que nós temos é sobre a regeneração urbana. Os números que você trouxe há pouco aqui, eram 20 e tantos mil, 30 mil, 50 mil. Nós já impactamos, direta ou indiretamente, a regeneração retrofit de 220 mil metros quadrados, numa área que é tombada pelo IFAM. E Marcelo sabe o que é isso, porque um dos projetos mais extraordinários que tem na Ilha do Recife é o Museu Luiz Gonzaga, que é de sua autoria. Então, eu queria dizer essas palavras, trazer alguma polêmica, me aliar com ele, fazer uma ponderação, mas dizer que, por trás disso tudo, só tem uma coisa que me faz acreditar no futuro, na energia mobilizadora, criadora de futuro. É a paixão pela cidade, a paixão pelo lugar. É tanto que meu moto é a reapropriação afetiva deste lugar. A reapropriação afetiva. Bom dia, pessoal. Acho que pegando esse link, né, da paixão, né? Então a gente tem o futuro garantido aqui. Porto Alegre, o bairro que a gente tem muita paixão, né? Eu acho que o Caldeira como propulsor, né, dessa paixão pela transformação do território. Eu não tenho dúvida que a gente vai mover o mundo, né? A Lu, a Rafa, enfim, todos que me antecederam aqui na fala, a cooperação agora, né, também com a Prefeitura de Porto Alegre, o Estado do Rio Grande do Sul, através, né, de toda a coalizão que compõe Regenera, os demais grupos. Eu estava brincando ali na entrada, fazendo uma reflexão que eu acho que os meus palestrantes são bons, porque eles conseguiram trazer público disputando a palestra com o Benchimol. Você sabe que o Benchimol, o XP, está aqui do lado, no mesmo horário que o nosso. E eu disse, gente, o povo quer saber de dinheiro, entendeu? Como ganhar dinheiro, não quer saber. Isso, a gente está investindo em outra coisa. Então, bacana de ter esse público tão qualificado, e vejo muita gente também do poder público. E eu fiquei de fazer uma reflexão aqui um pouco, Lu, assim, aproveitando esse gancho, dos desafios enquanto poder público para a gente implementar, né, efetivamente esses territórios inovadores, efetivamente produzir, né, esse processo de regeneração da cidade. E aí a conexão, né, com o plano diretor, né, o planejamento urbano da cidade, como que se dá a organização para tornar isso possível. Hoje, infelizmente, o planejamento urbano do Brasil, né, de Porto Alegre do Brasil, ele é muito reativo.
A organização é, a partir do projeto privado, eu vou avaliar, ele é mais licenciador, né, conferente lá das regras, né, busca as diversas legislações para, no caso concreto, aplicar. E para tu produzir um processo de transformação de uma área, especialmente um território, uma cidade que, por si só, talvez ela não seja um polo atrativo, seja do turismo, um destaque, né, nacional, o desafio é um pouco maior. Eu comento isso porque, às vezes, me trazem exemplos e compartilham, né, de casos do Rio de Janeiro, do Porto, outras referências, né? Agora, recentemente, teve ali o Jardim de Alá, né? Não, e como se fosse fácil a gente copiar a mesma situação. Eu digo, não, mas, gente, parou aí. O Jardim de Alá, ele liga, né, o Leblon, né, o mar, até a Lagoa Rodrigo de Freitas, né, na região mais valorizada da cidade. Então, tem peculiaridades, o desafio é maior, mas tu tem que ter uma proatividade maior. E hoje, as nossas legislações no Brasil, a estrutura do poder público, elas não estão preparadas para isso. Porque o que regra o processo de crescimento da cidade, na sua maioria das vezes, é o plano diretor, que é um processo macro, e a estrutura do poder público ela não está preparada para identificar aquele território, a potencialidade, especialmente também a vulnerabilidade, para poder atacar aquele desafio e ser, né, propulsor, vamos dizer assim, desse processo de transformação. Então, a gente pena um pouco aqui em Porto Alegre, e criamos já diversos programas urbanísticos com os incentivos, mas isso não é suficiente, porque o mercado ele vai acompanhar a demanda, né, daquela região, daquele território, né, por família, por moradia, e o poder público está muito ainda reativo. Nós estamos revisando o plano diretor de Porto Alegre, aqui muito inspirado também no que a gente aprendeu com Alan Bertot, que hoje eu considero um dos urbanistas aí referência, especialmente dessa vida da cidade, porque já, né, trabalhou em países altamente desenvolvidos, menos desenvolvidos, em cidades, né, com diversas nuances, e faz a gente focar o nosso esforço naquilo que realmente importa. Então, o plano diretor, o novo plano diretor, que recentemente apresentamos, né, junto à Câmara de Vereadores, Porto Alegre, esperamos a aprovação até o final do ano, ele traz essa espinha dorsal do funcionamento da cidade para a gente viabilizar mais os planos locais, os planos de pormenor, para a gente ser mais proativo, porque não tem solução fácil para tu transformar o território, tu vai ter que compatibilizar as diversas nuances, juntar por muitas vezes o privado, e isso, em inúmeras situações, tu não consegue desonerar, tirar do poder público essa conexão. Acho que esse tem que ser o papel, porque existem várias iniciativas em andamento aqui no 4º Distrito mesmo, a gente já teve, né, várias nuances, projetos específicos, e tu tem que conectar essas pontas. E para tu conectar essas pontas, tu tem que entender não só da regra, né, da aplicação da regra lá do plano diretor, do Código de Edificação da Arquitetura. Tu tem que ser um pouco economista, tu tem que entender o mercado para tu identificar aquela potencialidade e produzir essa transformação. Então, eu estou muito empolgado, né, com nossa nova proposta de plano diretor, que está muito organizada para resolver esses desafios e que a gente possa apoiar esses diversos projetos. Como, por exemplo, aqui, o Caldeira, meu Deus do céu, a gente tem que se abraçar nesta potencialidade, porque ele se desenvolveu por inúmeros fatores, nuances, enfim, mas ele está aqui, ele é um polo de inovação, é um hub de atratividade, geração de riqueza, ele, né, divulga a cidade de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, né, para o restante do país e do mundo. Então, vamos nós, né, planejadores urbanos, né, arquitetos, engenheiros, quem trabalha política pública, se apegar, né, nessa propulsão que o Caldeira faz, e vamos ver como é que a gente apoia para a gente produzir a transformação do entorno. Nós não vamos conseguir solucionar toda a cidade de uma vez só, e cada cidade tem peculiaridades, e às vezes a gente enfrenta isso, cada território tem uma característica, ela tem um desafio. Nesta região específica, não se trata só da regeneração dos imóveis aqui existentes, a gente tem desafios muito sérios, o principal deles é a drenagem. Né? A gente tem desafios, a gente vive aqui, né, Lindeiro com Guaíba, recentemente tivemos, né, a tragédia climática da enchente. Então, o olhar do planejamento urbano, do poder público, a geração de rede tem que ser também para transformar, para dar essa condição mínima. Se a gente não der essa condição mínima, o mercado também não vai conseguir desenvolver. Então, para iniciar, né, também queria fazer um pouco dessa
reflexão e trazer dos desafios, assim, porque às vezes a gente olha isoladamente os projetos do ponto de vista de arquitetura, da regeneração, mas tem, né, por trás disso uma arquitetura, né, uma espinha dorsal do funcionamento de cidade, do apoio do poder público para viabilizar isso que a gente espera, né, com o novo plano diretor aí, criar essa condição para poder apoiar mais projetos e transformar as regiões das cidades. Obrigado, Germano, Marcelo, Cláudio. E fazendo um gancho aqui com o tema da semana, né, o maior risco é não tomar risco, baseado então na obra Taleb. Tem uma provocação aqui aos nossos painelistas, muito focado justamente, né, no que traz essa reflexão da obra, né, e aí a gente tem aqui representantes dos diversos agentes que fazem, né, que compõem a transformação da cidade, do poder público, da iniciativa privada, do gestor de projetos urbanos, né, do arquiteto que propõe muitas vezes e cria e concebe programas temáticos e que são agentes importantes nessa discussão, nessa rede colaborativa, né, que é justamente a rede de transformação para a regeneração urbana. Né. E o Taleb nos lembra que não há, então, legitimidade sem simetria de risco. E essa é uma questão que sempre a gente fica, né, envolvido quando a gente está transformando e discutindo a cidade através de projetos. Então, só é confiável quem está exposto então às consequências do que decide, né? Então, esse princípio vale tanto para negócios, mas quando a gente traz isso para o âmbito da cidade, né, é importante pensar, né, as lideranças, os gestores, os investidores, a própria população que está envolvida, que vai ser também, né, um agente transformador ou não, né, dessas inovações, desses territórios, né, inovação no sentido de implementar novos usos ou implementar novas atividades. Não adianta simplesmente transformar a arquitetura sozinha, infelizmente, ela não muda, né, um território, mas ela é um dos agentes importantes. O uso, né, com isso, as outras cidades, o turismo, ele é, digamos assim, tangencial em termos de recurso e participação econômica, infelizmente, porque tem um potencial gigantesco, mas ainda é visto, né, de uma forma equivocada, do meu ponto de vista também. E a questão dos instrumentos urbanísticos que regulam o planejamento da cidade, né? O plano diretor, a gente sabe que é um instrumento importante, ele é a nossa base legal no Brasil em termos de gestão e de planejamento urbano, porém, ele congela, né? Ele é estático, ele não é dinâmico, né? E de que forma que se pode planejar isso, né? Através de planos estratégicos, de operações que podem ser desenhadas e devem ser, né, negociadas e transformadas ao longo do tempo, com dados, com informações, e que possam ser modificadas ao seu implementar, ao seu processo de implementação. Porque muitas vezes a gente desenha e planeja de alguma forma, mas o cotidiano, a vida, a ocupação daquele território, a forma como as coisas acontecem, faz com que a gente tenha que mudar, né, o caminho ao longo dessa implementação. E os municípios estão implementando isso através, né, de revisões de planos e tendo planos mais dinâmicos, né, possibilitando a questão dos planos locais, das transformações, dos planos específicos, dos planos estratégicos. E aí, Marcelo tem uma experiência interessante sua, né, coordenando aí o Monumenta, né, um programa durante alguns anos, que tinha um fundamento e que, se a gente contextualizar historicamente, né, de regenerar centros históricos, tinha uma intenção muito forte, mas a gente sabe, né, da dificuldade que se tem isso em termos das próprias relações com a legislação local do município e as restrições que os planos diretores trazem a isso. E a minha provocação aos três é justamente essa. De que forma, né, a arquitetura, o desenho do negócio, né, e o próprio gestor urbano pode trazer e contribuir para que isso aconteça de uma forma mais contemporânea, de uma forma mais estratégica, de uma forma mais responsiva. Marcelo. Bom, muito assunto, né? Eu acho que risco a gente toma desde que nasceu, né? Por decisão ou involuntariamente. Então, o tempo todo estamos tomando risco. Essa questão da cidade, esse artefato maravilhoso criado pelo homem, talvez o mais importante, junto com a língua, talvez seja a cidade, não é? A gente olha para as nossas cidades no Brasil e pensa, será que acreditamos nessa ideia da cidade, de viver juntos? Né? Parece que não, às vezes. A gente tem mais de 90% das nossas cidades, são 5.500 municípios ou mais, são desastrosas, são horrores, são horrorosas. E
E tem essa coisa do turismo, é bom jogar logo um balde d'água, né, ou de gelada na coisa do turismo, porque todo prefeito do Brasil acha que a cidade dele vai ser turística um dia, e vai ser a salvação. Quer dizer, é uma loucura isso, não existe isso. E mesmo Gramado, que é turística, é fake total. Eu falo para os prefeitos daí, falo, não fiquem olhando para Gramado, olha para o que você come aqui, para o que você faz aqui, para o que você tem aqui para mostrar. Essa cidade vai ser interessante para alguém de fora vir visitar um dia, e não cópia de Gramado. Quer dizer, você passa depois de um dia, 2 dias no Gramado, já andou de pedalinho, já comeu chocolate, já comeu a massa de noite, isso já acabou, não é? E tem uma avenida que corta, tem uma estrada, uma rodovia que corta a cidade no meio, e ninguém acha ruim. Quer dizer, é tudo errado, é tudo errado. Ontem a gente andando aqui, fui ver, Nossa Senhora dos Navegantes, que é padroeira de Porto Alegre, está confinada e olha para os viadutos, ela tem uma pracinha que sobrou para ela, dos carros, do trem, então ela está confinada, não, é impossível chegar na beira da água, e é dos navegantes. A Santa já não chega ali pela água, é um festival de viadutos. Então, onde nós estamos no enclave. Isso não é simples para chegar aqui. A gente tem 2 ou 3 formas de chegar aqui, não é? É lógico que é um desafio. Aliás, é o maior desafio para esse projeto, talvez seja o acesso, porque à frente da água já tem praticamente um dique, que é a freeway, não é? Do lado tem o trem, que confina. Então, esses desafios são o descaso que as cidades nossas, né, como elas foram tratadas ao longo dos anos. E essas cidades que você falou, históricas lá atrás, do monumento e tal, são cidades que só são importantes e foram reconhecidas porque foram muito boas, exemplares, quando foram criadas. Então, por isso elas são patrimônio. Hoje a gente não faz nada parecido, né, que chega aos pés. Mas eu acho que, e a questão do poder público, que você colocou, eu acho que tem uma questão no Brasil muito complicada. Há uns anos atrás, acho que no primeiro governo Lula, foi criado o Ministério das Cidades. A gente falou, meu Deus, que maravilha, que coisa incrível. Vamos agora poder pensar na cidade. Não, mas virou o Ministério do Asfalto, do esgoto, disso, verba para isso, para aquilo. Ninguém pensa essa cidade como essa coisa maravilhosa, essa invenção humana maravilhosa. Quer dizer, esse assunto já está acabando, tem um tempo ali. Então, eu acho que a questão é que os governos, todos, principalmente no Brasil, não tocam na questão central, que é na questão da terra, do valor da terra. Então, fica circulando, todo mundo em volta, pensando em fazer dali uma coisa lucrativa, é o mercado que dita. Países europeus capitalistas tratam muito mais seriamente essa questão da terra, essa questão do que é público, do que é privado, o que pode ser público. Nós temos na Constituição lá o artigo 5º que diz que a propriedade, o valor social da propriedade privada, isso nunca foi tocado. Aliás, tem uma frase do Glauber Rocha que eu gosto muito, que diz assim, Deus criou a terra e o diabo o arame farpado. É incrível, e a gente continua fingindo que está tentando resolver essa questão. Essa questão é fundamental, essa é uma questão. Para lembrar, na sua terra, quando teve uma das últimas cheias, que tem aqueles desmoronamentos, né, em Recife, na periferia, caem aqueles morros, eu vi na televisão uma senhora que tinha sido socorrida, o morro tinha derrubado o barraco dela, daqui. Ela dando uma entrevista, não, perdi tudo, meu filho está aqui, papapá, meu sobrinho morreu. Papá. Aí ela olhou de lado, num programa, num noticiário, ela falou, mas, gente, tem tanta terra aí, gente. Eles estavam confinados numa favela, e do lado era um descampado ali, o canavial, já tinha tudo ali. Então, essa é a questão, essa é uma questão séria. Só que a gente fala de reforma agrária, mas não fala de reforma urbana, ninguém toca nessa questão. Eu acho que isso é uma questão séria e que tem que ser encarada de outra forma, porque a gente tenta melhorar as coisas, fazer com que um projeto faça contágio, né, um projeto pontual, como a gente conversou hoje muito, né, a acupuntura urbana, que vai melhorando, trazendo mais, quer dizer, é o nosso papel, a nossa profissão é essa, criar esses lugares mais confortáveis, mais agradáveis, mais emocionantes, mais tudo. Mas tem uma questão séria, aqui a gente vive esse conflito, esse abandono não é proposital, não é à toa, né? Esse abandono da indústria obsoleta, né, que já não funciona, alguma hora isso vai virar uma outra coisa. Essa discussão tem que ser levada em conta. Desculpa, Tom. É
Rapidinho, eu vejo que o nosso tempo... Tem um cronômetro aqui que fica, né? Não, Germano? Plac, plac, plac. Mas está tranquilo, tá Seguinte, tranquilo. Podemos eu avançar. vou... É que a gente começou depois das 11, né? Tem isso. Eu vou direto ao ponto aí do tema central aqui essa maravilhosa Semana Caldeira aí, que é o risco, né? Que foi o que você começou, desdobrou em várias frentes, eu quero ir para o risco, né? E indo muito direto ao ponto do risco. A primeira coisa é o sentimento, a emoção de conviver com risco. Eu sigo há muitos anos um ex-ministro do presidente Allende do Chile, que se chama Fernando Flores. Naquele tempo, a maior parte das pessoas aqui não era nem nascida, em 73, houve um golpe no Chile, e ele foi preso, depois se exilou, e hoje é um... Fernando Flores tem umas frases que eu gosto muito. Ele diz que é preciso distinguir a emoção do medo da emoção da incerteza. Nós estamos num mundo em que a incerteza está crescendo a velocidades assustadoras, especialmente nos negócios, todos os negócios, público, privado. Vocês podem resumir isso no impacto da IA, mas são muitas camadas, como a moçada gosta de dizer, né? A IA veio para acelerar, empinar a curva, literalmente. Conviver com essa incerteza em todos os negócios, no negócio do Caldeira, do Distrito de Inovação, do Porto Digital, é um desafio que exige emoção distinta da emoção do medo. Então, o primeiro ponto que eu faço em relação a enfrentar com serenidade a incerteza é assumir riscos, e assumir risco com a emoção adequada. Qual é um risco para o distrito, direto ao ponto, distrito de inovação, e permita a intromissão de quem está nisso há bastante tempo? A escala. Eu estou trabalhando, o Porto Digital trabalha na cidade de Goiânia também, já em Manaus, São Luís, Maceió, o próprio Rio de Janeiro, eu tenho trabalhado com isso, com territórios de inovação, né? O Porto Digital tem 25 anos, está comemorando esse ano. A ilha do Recife tem 100 hectares. Foi estendida a área do Porto Digital para 170 hectares, para a margem do Capibaribe, aquele rio que, junto com o Beberibe, forma o Oceano Atlântico, né? Vocês sabem dessa história, né? Para quem gosta do Carnaval de Olinda e Recife. Na outra margem é uma extensão que nós não conseguimos chegar lá. Eu pago um aluguel do meu escritório da minha empresa, fica no Porto Digital, de R$ 80,00 o metro quadrado, sendo muito objetivo, hein? R$ 80,00 o metro quadrado. Se atravessar a ponte que vai à Pracinha do Diário, Avenida Guararapes, o aluguel cai para R$ 6,00 o metro quadrado. O que é que nós conseguimos impactar o mercado real estate, imobiliário no centro, com essa demanda? Essas empresas demandam hoje 113 bares, cafés e restaurantes, centros culturais. Quantos vocês têm aqui em volta? Tem que contar nos dedos, não é isso? Começa a surgir por conta do Instituto. O estudo de vizinhança, o fôlego de ir a quantos hectares é fundamental. Eu acho que a escala de expansão para a fábrica, fica ali ou aqui, para cá, né? Para cá. A fábrica é uma escala adequada na partida, secretária. Agora, o quarto distrito é inviável. Como uma operação urbana, tem mais de 1.000 hectares, sei lá quantos. Tem que fazer escolhas. Tem que fazer escolha. Eu escolheria aqui, secretário. Eu já entendi, por isso que estou lhe ajudando. Essa é uma escolha. Essa é uma escolha. Meu Deus, e o resto? Tem que começar por um lugar que você pode administrar, para aí reverberar. Reafirmo, nós não conseguimos transbordar ainda, depois de 25 anos, para o outro lado da ponte, lá no Recife, para quem conhece. Qual é a observação para os minutinhos aqui que eu tenho para passar para o secretário, que eu faço em relação a isso também? O mix de atividades. Eu fiz a primeira provocação com o turismo, obrigado pela complementação, que nem Gramado
o turismo. Hoje nós temos, no caso do Porto Digital, talvez olha a ousadia pernambucana. Eu sou paraibano, hein? Migrante pernambucano, me deram o título de cidadão pernambucano, mas eu sou paraibano pernambucano. Eu venho lá do interior da Paraíba. Qual é a provocação que eu faço em relação a essa questão do território? Ou nós construímos uma narrativa sedutora para atrair os atores, stakeholders adequados. Você já tem no Instituto Caldeira, boa parte deles. Ou nós não conseguimos transbordar. O ponto central é a narrativa. Hoje o Porto Digital é um dos ecossistemas mais sofisticados do Brasil. Eu fico brincando com o pessoal da Faria Lima. Por quê? Porque tem uma coisa que esse cidadão aqui ajuda, que é criar marcos de referência caminháveis. Eu saio do meu escritório, em 2 minutos e meio eu estou no vão livre, que nós pedimos, isso é uma lenda urbana que a gente já compartilhou, pedimos ao arquiteto que não fosse maior do que o vão livre do MASP, mas que chegasse perto. Eu minto e digo que só tem 2 metros que ele nos concedeu. Ele me corrigiu, acho que são uns 7 ou 8 metros, então está certa a minha mentira, tá? Que nós não queríamos causar inveja a São Paulo, né? É um bom, só que ele não tem o mar. O lugar onde os holandeses em 1630 desembarcaram ali. Tem história. Lugar é o espaço com narrativas, histórias. Aqui tem história. E Marcelo me ajudou dizendo, tem gente que já pisou isso aqui, famílias que viveram disso aqui, famílias que morreram disso aqui. E a gente tem que pisar esses lugares com o respeito do sagrado. Que a única coisa que vai portar futuro é esse respeito e a criação de uma narrativa sedutora para a reocupação desses lugares com condições de criar futuro. É isso que eu imagino que aqui é capaz de existir, porque já vi. Tem história, tem paixão, né, e tem potencialidades enormes, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que se apegar, e aproveitando um pouco da visita de vocês, a gente, né, não tem o mar, mas a gente tem o Guaíba, embora a gente tenha um pouco com medo dele, depois dessa última enchente a gente, né, ficou um pouquinho com medo, mas tem que recuperar, né, tem que aprender, conviver, né, com a subida das águas, e esse é um ponto, é uma potencialidade, a gente está muito próximo, né, então transpor essa barreira, sem dúvida, né, gera mais um grande marco, né, na construção de buscar, né, essa atratividade para o entorno. A gente tem a entrada da cidade, né? Ao mesmo tempo, ela está colada com o centro histórico, a entrada da região metropolitana, né, de Porto Alegre, a entrada do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, e do mundo pelo aeroporto. Imagina, nós temos um aeroporto aqui do lado, um hub, né, com o Mercosul, né, recentemente tivemos anúncio aí da Latam conectando novos voos no Mercosul, como tudo, da entrada da Europa. Ou seja, a potencialidade ela é enorme, né? A gente tem alguns desafios, né, como eu comentei antes, né, especialmente a drenagem, né, é um ponto que são obras de infraestrutura, investimentos que tem que ser feito. A segurança, naturalmente, ela decorre também muito em função da falta de vitalidade, da circulação de pessoas, né, acaba gerando. Os acessos, né, em função dessas conexões, talvez esse mau planejamento, viadutos, entrada, né, que ocasionou, vamos dizer assim, esse universo muito restrito aqui de acessos, mas é fácil, né, de identificar. Claro que o desafio do território como um todo é muito grande, do 4º distrito, né? Às vezes a gente fala, imagina, o problema da cidade como um todo é gigantesco, de um território como o 4º distrito, com tantos outros desafios, também é gigantesco. Por isso a importância, e a gente comunga, de a gente, sim, detalhar um território, fazer o plano de pormenor, se apegar onde a gente tem uma potencialidade já. E aqui o Caldeira, né, eu não tenho dúvida, movido por essa paixão das famílias, da história, com a conexão com Porto Alegre, de eles abraçarem efetivamente o território, independente de poder público, né, independente de chegar, né, a parte
da infraestrutura básica e necessária, talvez, para apoiar essa transformação, foram lá e fizeram, e construíram, e apostaram, e acreditaram, né, naquele sonho de futuro. E hoje está aqui, está posta. Então, me parece que está mais simples a gente conectar, né, o real estate, o mercado imobiliário, porque hoje tem uma demanda. Veja quanta formação caminha, né, por dentro do Caldeira. Eu acho que na sequência vai ter o circuito urbano, né, todos convidados para ver essa geração de riqueza, essa vitalidade que acontece aqui, e uma demanda, consequentemente, muito forte, né, do mercado imobiliário, de população, de gente, de jovens, que quer morar aqui perto. A gente vinha já num processo acentuado, acho que de transformação, uma caminhada um pouco mais célere. A enchente nos deu uma desestruturada, né, uma tragédia, e afetou fortemente aqui o bairro, então a gente ainda está, né, recuperando um pouco, né, daquela nossa autoestima que foi duramente ferida e afetada com tudo que aconteceu. Mas eu acredito, né, aí reforço, com o escritório agora de projetos, que esse é o ponto do poder público, aí falando diretamente para vocês aqui do Caldeira e a equipe da SMAN, né, do poder público que está aqui também conectar. O poder público é muito isso, embora às vezes a gente tenha fontes de recursos, de financiamentos e maneiras de produzir a transformação necessária, que são caras às vezes, especialmente para resolver esse desafio, mas a gente, por muitas vezes, esbarra na prioridade de chegar através do projeto, o orçamento, no modelo público. Então, se a gente conseguir alinhar bem isso, né, esse escritório de projetos, ele ter a compreensão das diversas camadas de regras públicas que são necessárias para a gente manejar recurso, né, para a gente licitar, para a gente contratar. Não é só o projeto e o orçamento do modelo privado, é no modelo público, das tabelas, SINAB, a gente vai conseguir apoiar e acessar mais facilmente essas fontes de recursos que estão disponíveis e a gente produzir essa melhoria urbana que é necessária. E não precisamos fazer, e não devemos fazer, do ponto de vista, né, de planejamento urbano, o todo, naturalmente, não temos essa condição de resolver. Mas vamos pegar esse território, vamos ver nessa potencialidade do projeto urbano de real estate que está acontecendo aqui do lado, vamos ver o que a gente pode melhorar ali de caminhabilidade, de paisagem, de passeio, né, dos acessos de segurança. A gente cria, né, um hub, e esse hub ele vai conectando as demais outras coisas que estão acontecendo tão próximos aqui, né, que estão acontecendo no centro histórico, que estão conectando, né, com o aeroporto. Então, eu tenho a convicção, né, que a gente está no caminho, né, o plano diretor agora também vem desenhando essa nova espinha dorsal do plano local, dando essa condição que às vezes é difícil, que a gente hoje em dia, o modelo funcional, e eu vou abrindo parênteses, chave, colchete, que eu vou lembrando, o modelo constitucional também, ele nos impõe muitos órgãos, muitas maneiras, muitos órgãos de controle que, de uma certa forma, eles são positivos, mas é todo mundo questionando absolutamente tudo, né? Então, tem Tribunal de Contas, Ministério Público, Justiça Federal. Então, o desafio, né, de a gente tornar isso real, mas eu acho que a gente tem uma potencialidade enorme aqui. A gente está no caminho, a gente tem a história, a gente tem, mas principalmente a paixão, né? A paixão por mudar a cidade, por mudar essa região, e eu não tenho dúvida que a gente vai ter frutos muito positivos logo em seguida aqui no entorno do Caldeira. Bom, pessoal, obrigado, secretário, obrigado, Marcelo, obrigado, Cláudio. Acho que esse painel ele traz, né, uma provocação grande a todos. Ele direciona olhares, ele provoca, né, e eu acho que tem um ponto em comum, né? Todos estão aqui, né, assumindo riscos, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né, na trajetória, na vida. Se não tem risco, qual é a graça, né? Então, se sentir desafiado faz parte, né, do ser humano, e é super importante, principalmente quando a gente fala da cidade. Então, gostaria de agradecer, em nome do Instituto Caldeira, a presença de vocês todos, né, e passo a palavra assim, para só uma despedida muito rápida, palavra final. Bom, eu agradeço a presença. Acabou o tempo, está escrito ali. Acho que temos muito trabalho pela frente, né? Trabalho não falta. O que falta é essa conexão, recursos, às vezes, para executar essas coisas, mas temos muito trabalho. Temos muita coisa para consertar. A gente, principalmente os arquitetos, que são consertadores de mundo, que tentam mudar o mundo, melhorar o mundo para a vida das pessoas, temos trabalho demais pela frente, né? Obrigado a todos.
minha missão hoje, sobrevivo, claro, sou consultor, etc., como Marcelo. Minha missão hoje, que me move, é a de conexão de ecossistemas de inovação. Então, quando eu sou convidado para um lugar como esse, eu venho com muita paixão. Acredito que o desenvolvimento regional no país depende de nós nos conectarmos. O lugar mais parecido com o Porto Digital no Brasil hoje é o Instituto Caldeira. Então, eu venho aqui com uma paixão adicional. É que acho que nós dois, Caldeira e Porto Digital, podemos fazer muito mais pelo país. Estou nessa, estou com vocês. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Lu, convite, estende nosso agradecimento a esse líder maior, empolgado, né, aqui do Caldeira, que é o Pedro Valério. O Pedro Valério resumiria tudo isso que a gente falou numa frase. Maravilhoso, né? E ele, acho que tudo que a gente falou aqui, ele resumiu, vamos dar-lhe, que é a expressão que ele usa, né? Vamos dar-lhe. Então, eu queria fechar aqui, especialmente inspirando, eu vejo o nosso time aí do Poder Público, que está aqui, da Secretaria, para a gente aproveitar essas oportunidades de conexão, né? Ultrapassar, né, aquele modelo reativo que eu comentei no começo, assim, de poder público, que a gente está preparado, né, e se incorporou nesse modelo, sempre foi assim, a gente continua trabalhando assim, às vezes, né, nos colocam numa situação e a gente segue naquele ritmo. Então, para a gente sair um pouco dessa caixinha, né, identificar essa oportunidade, ser mais proativo para auxiliar estas conexões desses diversos atores, porque aqui a gente tem, né, muitos atores, a gente tem muita potencialidade, a gente tem muita paixão envolvida. Então, vamos juntos, né, ser propulsores, né, em conexão aí com o Caldeira, com todos esses atores, para transformar essa região. Logo em seguida, a gente está aqui juntos, né, quem sabe, né, numa próxima semana do Caldeira, identificando já também esses processos de melhoria urbana no entorno. Obrigado. Muito obrigado a todos pela presença e convidamos agora a todos, né, a participar do circuito urbano. Rafaela, te passo a palavra. Perfeito, obrigada. Esse painel de gigantes dá vontade de a gente ficar no mínimo mais 2 horas aqui para escutá-los. Então, em nome do Instituto Caldeira, eu agradeço imensamente a presença de vocês, Marcelo, Cláudio, secretário Germano, Leonardo, por estarem aqui conosco. Tenho 2 breves avisos. O primeiro é que o Marcelo Ferraz estará nos dando a honra de estar autografando os livros junto com a livraria Baleia, logo atrás da plateia. E, ao mesmo tempo, em alguns minutos, a gente sai para fazer um circuito no bairro. Esse projeto está sendo apoiado institucionalmente pela ONU Habitat. Então, ele é muito importante e relevante aqui para o Instituto Caldeira. E a ideia é nós conhecermos esse bairro que conta tantas histórias. Então, terão diversas ativações. A atividade está prevista para acontecer por 30 minutos. E a gente tem um time super qualificado que vai nos conduzir. Então, peço que quem tem interesse de estar conosco também vá se direcionando para a saída, logo à direita. E lembrem, claro, dos autógrafos do Marcelo Ferraz, que vão estar logo atrás da plateia. Muito obrigada mais uma vez.